Saudações, amigos do Ecomundo, como é que vocês estão? Vamos aí para mais um vídeo do canal. De cara, vou pedindo para você que se inscreva neste canal, curta o vídeo, compartilhe o vídeo, comente no vídeo, mesmo com um tema mais leve, mais aceitável para o regime que o YouTube impõe. Este canal tem pouco alcance, tem pouco engajamento e pouca retenção. Você que não quer ou não pode, tá esbarrado, sei lá, ou tá com uma conta para pagar, né? Tem muita conta para pagar, não tá podendo apoiar financeiramente. Uma das formas que você tem de me ajudar é ampliando o alcance do canal, retendo o vídeo e compartilhando o vídeo. Bom, eu também estou pensando em criar para o pessoal que é mais chegado ao canal. Eu não sei como é que funciona isso ainda, um grupo no Discord. Se alguém puder me passar um tutorial de como usar o Discord, eu agradeço, tá? Para me ensinar a mexer no Discord, é no Twitter que você vai me achar, @doueco. O Instagram eu uso muito pouco, aquele Instagram que eu tentei usar no canal flopou, até tirei do padrão de envio por causa disso. Só o pai Almito que conversava comigo lá e mais uma outra moça, mas a moça sumiu também. Então, quem quiser ter alguma interação comigo é mais no Twitter. No Twitter eu tenho mais tempo, mais uso, é mais importante da minha rede social para essas coisas, né? É rede social de notícias, né, propriamente dita. Bom, como vocês sabem, o canal agora é um canal de cultura pop, entretenimento, e eu, este ano, resolvi fazer uma coisa que eu não tinha muito saco para fazer, que é tancar séries. Eu confesso para vocês que eu vi algumas séries na minha vida, mas assim, com alguma dificuldade. Eu tentei ver uma série francesa uma vez chamada Le Revenant. Le Revenant. É um negócio assim. A pronúncia me fugiu um pouco à mente agora. Le Revenant. Um negócio assim. Que era algo como os ressuscitados. Uma tradução ao pé da letra, eu não sei. Tá? Então as palavras francesas que eu até sei pronunciar essa palavra se eu a ler, mas eu agora eu não lembro onde é que está o acento. Tem uns acentos que é para indicar a pronúncia fechada. Tem o francês tem umas chatices. Bom, não consegui acabar a série. A série tinha muita gente fazendo aquilo também. Né? Muita gente pode falar assim, a mulher traiu o marido dela com um fantasma, pra vocês terem uma ideia. É uma série bizarra. E eu tanquei uma série na Netflix, quando eu dividi conta com um amigo meu, chamada The Killing. Nossa, mas a série era esquerdosa demais. E ano passado eu peguei pra ver Alex Cross. Vi todos os episódios que foram lançados, 8 episódios que foram lançados. E até a série é maneira, apesar de ser muito esquerdista. Muito esquerdista assim, porque o Alex Cross, você olha pro cara, o cara gigante, maromba, forte pra cacete. Você pensa assim, pô, esse cara vai sair na porrada com a galera. Aí ele começa a defender vacinas, daquilo que você sabe o quê. Começa a falar de aquecimento global. Fala, pelo amor de Deus, gente, você é o cara, você adora o seu tamanho. Você tá prendendo bandidos, vai sair na porrada com os bandidos, vai. Para de fazer discurso de DCE acadêmico. Mas não. Este ano, por indicação, eu comecei a ver uma série chamada Departamento Q. Inclusive descobri que ela é baseada num livro e que tem filmes. Só que você não acha os filmes para assistir em nenhum streaming, porque eles são do premiadíssimo, caríssimo e badaladíssimo cinema dinamarquês. Sim, o livro é dinamarquês. Só que a série tá na Netflix, Departamento Q, e ela foi adaptada e foi produzida também na Escócia, no Reino Unido. Então ela foi adaptada para se passar no Reino Unido, em Edimburgo, na Escócia. Edimburgo, na Escócia, isso mesmo. Para ficar mais comercial, né? E também os atores são ingleses, né? Escoceses, ingleses. Para ficar mais aberta para o mundo anglófono, né? Que é o principal mercado, porque, por caso ninguém tenha notado, não existe curso no CCAA, se essa escola existe ainda, de dinamarquês, né? Bom, tanquei a série. E não é que a série é boa? Tem esquerdagem? Cara, por incrível que pareça, eu não percebi quase esquerdagem nenhuma. O que eu vi foi uma mulher feminista, empoderada, promíscua, que se deu muito mal. Ela tomou muita porrada na história.
Tomou muita porrada mesmo. Ela é alvo do sequestro. Não vai ter spoiler da série, tá, gente? A mulher é uma promotora feminista, não preciso de macho, mas em compensação ela tinha um apego enorme pelo irmão. E ela cuidava do irmão, porque o irmão tinha sofrido uma lesão cerebral de um ataque que ele sofreu. Inclusive, isso tem tudo a ver com a história é toda emendada nisso. E ela é sequestrada. Começa mostrando isso, né? Que ela sumindo. E aquilo passa 4 anos antes da série em si. Aí a série... Ela foi sequestrada mais ou menos na época da pandemia, né? A série se passa 2024 para 2025. Aí o detetive, que agora me fugiu o nome. Pô, esqueci o nome do cara. O detetive barbudo lá, que é inglês, mas mora na Escócia. Ele sofre um bullying, os caras não gostam dele. Ele é babaca, ele é grosseiro com todo mundo, ele é chato. Ele pega no pé da galera, a galera pega no pé dele, por ele ser inglês e viver no meio dos escoceses, apesar que todo mundo fala inglês com ele, né? Então, assim, Inglaterra venceu, né, nesse ponto. Aí ele cria... Gente, aí o que rola de esquerdagem, não é bem esquerdagem, né? Naquele momento o Red Pill. Ele foi casado com a mãe solteira. E eles se separaram. Só que o filho dela ficou pra ele. Cara, que eu achei que não tô intancável. Ele ficou com o filho da mulher pra ele. Ele meio que não quis isso no começo, mas ele acabou aceitando. Não é mostrado isso, tá? Os processos de divórcio, não. Já mostra ele e o cara morando junto. O rapaz chama Jasper na história. E o rapaz é um playboy, esses britânicos meio playboy, sabe? Que ele até come umas moezinhas, ela come uma moezinha safada lá da escola dele, sabe? Mas o rapaz gosta dele. Tem nele uma figura masculina, como se fosse um pai pra ele e tal. E ele gosta do rapaz. E a mulher tá perambulando pelo mundo. Parece que ela era moça na história. E vocês sabem, né? Como diria Martinho da Vila, né? Várias idades, todos os amores, né? Com umas até certo tempo fiquei, né? Só que inverso. Ela é a Martinha da Vila, né? E ele tá lá com um filho que não é dele, com um cara prego que divide a casa com eles. Ele acolheu um cara prego pra cacete na casa, que é meio filósofo, esses caras pau no cu danado, que vive de bolsa do governo. Isso é uma realidade bem brasileira, né? Vive fazendo pesquisa de filosofia, de sociologia, que não vai reverter em bosta nenhuma e fica sendo subsidiado pelo governo. Então o cara não trabalha, o cara é um desocupado, master, fazendo um doutorado idiota. Parece uma pessoa que eu conheço, fazendo um doutorado idiota sobre algo que não vai ter serventia nenhuma para a sociedade e tá embolsando uma boa grana do governo. Por isso que votou no Lula, né? Né, fulana? Mas não vou falar o nome dela não, porque pode dar processo para mim. Bom, aí ele resolve esse crime, porque ele tinha tomado já um tiro, aí ele ficou afastado no tempo da polícia, ele não queria ficar afastado de jeito nenhum, o amigo dele tem toda uma trama, inclusive eles estão investigando esse tiro que ele levou, o amigo dele chegou a ficar paraplégico, aí o amigo dele tá recuperando os movimentos, ao longo da série vai meio que recuperando um pouco os movimentos, e ele acolhe na delegacia, como empregado administrativo, um cara que faz, um ator fazendo o papel de um refugiado sírio. E é assim, o alívio cômico da história. Tem um momento de esquerdagem, o cara é muçulmano, tal, não é muçulmano do bem, né? Que fugiu da guerra, mas ao mesmo tempo não é esquerdagem, porque o cara fugiu da guerra e a gente sabe muito bem quem causou a guerra da Síria, né? O MI6, que é o Serviço Secreto Britânico. Então nada mais justo que esse cara vá morar na terra do país que causou a guerra que destruiu o país dele, né? E ele vai lá e esse cara viveu na Síria e trabalhou na Síria como uma espécie de policial, né? Ele não revela o que ele fazia na Síria direito. E ele acaba sendo mais competente e útil que todos os policiais que tinha naquele departamento lá.
Com exceção do protagonista. O protagonista é bastante competente, mas é um cara muito maluco. E o parceiro dele tá no hospital, tem uma mulher lá meio intancável, meio esquerdosa, mas ela só se fode, ela não tem... Ela fica pagando que não precisa de macho, mas ela precisa de macho sim, como toda mulher esquerdosa gosta de falar que não precisa de macho, mas precisa, né? Bom, resumindo, a série é muito boa, eu daria uma nota 8 pra ela, de 0 a 10, eu daria uma nota 8, sabe? E eu tenho uma opinião muito favorável a esse sistema de lançar séries com menos episódios. Sabe, quando eu vi The Killing, eu achei estranho, porque a série é praticamente dedicada quase que a só 2 crimes. Então a série acabou não sendo muito interessante. A série The Killing é extremamente esquerdista, se passa em Seattle. Acho que ela nem tá mais na Netflix, apesar de ser da Netflix. Não tenho certeza, vou ter que pesquisar depois. Mas eu achei... Eu passei a achar esse formato de série mais interessante, sabe por quê? Porque você pode fazer toda uma ampliação da investigação e ficar a investigação mais realista. E falando em série que investiga... Vamos fazer aqui um apontamento. Essa série do Departamento Q e a outra série que eu vou citar agora, que é Ballard, elas têm uma pegada parecida com aquela série Cold Case. Em crimes que ninguém resolveu, encostaram lá uma pessoa na polícia, uma pessoa, as duas séries têm isso em comum. 2 pessoas persona não grata na polícia, que tem problemas com outros crimes que aconteceram com elas, e elas pegaram para resolver, entregaram para elas, não vão demitir a pessoa, que a pessoa é muito competente, entregaram para elas resolver crimes que ninguém resolveu, que estão lá encostados. E aí a série se desenvolve com isso. É mais ou menos o tipo de Cold Case. Cold Case não é bem isso, né? Cold Case é aquela loura modernete, chata pra burro e esquerdista ao extremo. Ela pegou aquilo meio que voluntariamente, o chefe lá, um cara extremamente palhaço, entregou pra ela aquilo lá, tal, e ficou dando apoio, e ela praticamente mobilizava um grande número de policiais, um número razoável de policiais para aquilo. E às vezes tinha algum crime recente conectado com esses antigos, tal, mas Cold Case é muito ruim. Cold Case segue aquele formato antigo, né? Eram temporadas muito grandes. Agora vamos a Ballard. Ballard tem esse nome por causa da mulher. A mulher se chama Renée Ballard. É uma atriz americana que tem uma origem bastante curiosa. Ela é de origem vietnamita. O pai dela era um soldado do exército americano, o pai da atriz, tá? Soldado do exército americano, lutou na guerra do Vietnã e apaixonou por uma vietnamita. Isso aconteceu demais, tá? Muitos soldados, obviamente, são jovens, né? 18 anos, 19 anos. Aí chegaram no Vietnã, comeram um monte de mulher lá. Inclusive, teve um problema muito grave no Vietnã, porque, obviamente, os americanos são muito diferentes dos vietnamitas, né? Aí se formou uma legião de moças jovens vietnamitas, às vezes não tão jovens assim, se o cara tinha 18, sei lá, a mulher 20 e poucos, não sei, grávidas de soldados americanos, e as crianças foram nascendo, as crianças nasciam com traços evidentemente mestiços, né? Aquilo que o japonês fantasia muito nos animes, né? Ai, fulana de tal é de origem russa, sabe? Os vietnamitas, assim como os japoneses, são muito parecidos uns com os outros, né? Tem cabelo pretinho, olhinho puxadinho, né? Rostinho mais redondinho. No caso, os vietnamitas são mais parecidos com os chineses, né? Do sul ali. E aí nasceram esses monte de gente mestiço que obviamente chamava atenção, né? Esse caso não, esse cara pegou essa mulher, trouxe para os Estados Unidos, pelo que eu percebi. E a mulher, ele é até de origem irlandesa, parece, pelo que eu pesquisei a história da atriz, tá? Bom, mas isso não tem nada a ver com a história da série em si. Ela é uma atriz esquerdosa, bastante esquerdosa, e foi fazer uma série de uma mulher empoderada, feminista, que perdeu o pai. Ela perdeu o pai quando ela era uma adolescente, o pai dela morreu. Não é explicado quem criou, parece que ela não tinha mãe. E quem a criou, depois disso, parece que ter sido a avó. E ela fica a série inteira tentando provar, né? Que não precisa de macho, que macho é só pra dar um... Tá!
um tá nela, mas que é descartável. Inclusive o cara bombado sim, não é tão bombado, um cara definido, esses caras definidos de praia, que é nadador, tal, o cara é um salva-vidas na praia. A série se passa na Califórnia. Ele é um cara shed, né, assim, peitoral definido. Como você sabe disso, que o cara fica sem camisa boa parte da série? E fica assim, vários momentos sem camisa. Inclusive a gente tem uma cena muito ruim que mostra os dois sem roupa, mostra o cara sem roupa, que é uma coisa muito desagradável de se ver. Mas aí não é uma série pra criança, evidentemente, né? E o cara tem uma pintazinha de shed, parece que é mais jovem que ela, e ele dá um nela lá de vez em quando. E ela descarta o cara, porque ela não tá preparada pra um relacionamento, ela não tá preparada pra ser mãe, entendeu? Ela não tá preparada pra ser mãe. Ela não tá preparada pra assumir um relacionamento. Os fantasmas a atormentam, tá? Sabe aquele papo todo? Apesar dela ter todo esse empoderamento, dessa uma mulher independente, forte, que pode descartar um homem, né? O cara gosta dela, na história o cara gosta dela. Você vê que o homem tem vocação pra sofrer, né? Ele, apesar disso tudo, ela fica a série toda demonstrando que sente uma falta enorme da figura paterna dela. Que não a abandonou, ele morreu, literalmente ele morreu. Ele era um pai presente, ele que a criava, né? Porque a história deixa claro mais ou menos que ela não tinha mãe, né? Pelo menos os flashbacks, em nenhum momento mostrou que ela tinha mãe. E, gente, abandono materno é mais comum do que a gente pensa, tá? Muita gente pensa assim, o pai que abandona. Não é bem assim. E ela ficou literalmente a série inteira tentando superar a dor que ela tinha de não ter mais o pai dela. Pô, ela perdeu o pai adolescente, na série ela é uma mulher trintona, né? Ela é uma mulher já veterana, experimentada, com alta quilometragem de cama, né? Ela tem milhas aéreas, pra você ter uma ideia, de cama. E ela sofre um assédio, sabe? Aí rola uma esquerdagem em cima disso, que os homens escapam dos crimes de assédio, blá blá blá, tal. Mas o cara que assediou essa mulher, eu vou falar assediou, porque ele tentou fazer outras coisas com ela. Ele não é, pros Estados Unidos, uma pessoa considerada homem branco hétero, entendeu? Ele é um cara de origem migrante, latino-americana. Porque como a gente já tá careca de saber, na Califórnia, a população branca padrão americano, aquele branco de origem escocesa, americana, inglesa, galesa, se é que existem galeses, né? Os galeses eu tenho pra mim que eles são os elfos do Senhor dos Anéis, mas o branco hóspede, ele é minoria na Califórnia. Ele é, sei lá, uns 25 a 30% da população. A maior parte da população é formada por chineses, os afro-americanos, né? os imigrantes latino-americanos, os vietnamitas, a população de mestiços, eles são a maioria da Califórnia. E tô chutando a porcentagem aqui, mas eu já vi uma vez que isso era minoria, né? Os brancos eram minoria na Califórnia. Então ele é um cara, um policial, mas ele é um cara hétero, boa pinta, que todo mundo gosta dele, e ele usou isso pra escapar impune. Aí uma outra policial entra no grupo. A história é cheia de coisa bem bizarra, sabe? Os caras não são policiais, são voluntários. Quem que se voluntaria pra ser policial? Sabe? Uma coisa muito estranha. Até seria bacana, né? Se existisse um comunitarismo, não no sentido comunitarismo de comunista, de socialista, que as pessoas fossem policiais locais, né? Trabalhassem para investigar os crimes da comunidade na qual elas vivem, né? Comunitarismo não é a palavra correta. Existisse um espírito de local, um espírito de defender a localidade, né? O município, no caso lá, condado que fala, que as pessoas do próprio local mesmo fossem a polícia, fossem recrutadas para ser polícia, igual meio que o PCO defende nas milícias populares, né? Não aquilo ali, que aquilo é de esquerdagem, mas tudo bem. A mulher tá lá,
com o grupo dela de voluntários, um é um policial aposentado, sabe? Não deixa muito claro por que esse cara quis voltar a ser policial. E parece que eles não estão recebendo nada. Só ela que recebe, porque ela é policial e ela tá encostada. Porque ela teve problema com esse cara, que é o cara alfa, macho, tóxico, tudo mais. Porque ela tava meio bêbada e ele a assediou. No momento Big Brother. E aí, pra não demiti-la, porque ela deu mó BO, que ela não conseguiu provar que o cara tentou pegar ela à força, e jogaram ela pra investigar esses crimes que ninguém investigava. E ela se dedicava principalmente a um crime, foi até a ideia de um vereador, né, que a polícia nos Estados Unidos é muito municipal, né, que ela investigasse esses crimes para aproveitar e descobrir quem matou a irmã dele. E toda a trama é bem desenvolvida até. E chega no final da história com um bom desenvolvimento. E tem outros crimes que ela investiga. Ela se apegou emocionalmente a um crime lá de um cara que foi assassinado, um imigrante, e ele tinha um filho pequeno no colo, na última filmagem que tinha. Ele tinha um filho pequeno, ele era uma pessoa assim, morta como indigente. Ela queria saber, inclusive, quem era aquela criança. Foi assim que essa outra policial entra. Aí eles descobrem corrupção, envolvimento com cartéis. Esse policial, Shed, estava envolvido com os cartéis e outros policiais, mas ela sofre tentativa de homicídio. E ela pintam com ela. Para no final da série ela ser presa e dar o plot, assim, para ter uma nova temporada. Que o policial Shed dança. Tô dando muito spoiler das séries, tá? Mas eu achei bacana a série, sabe? Eu achei o desenvolvimento bacana. A trama principal não vou dar spoiler, caso alguém se interesse em ver. Que eu achei muito bom. Que teve uma investigação, entendeu? Tanto o Departamento Q quanto essa série da Ballard, a investigação durou mais tempo. Ela se prolongou no tempo. Então deu mais aquela robustez, aquela sensação mais realista de uma investigação policial. Porque séries de 45 minutos, sem contar as propagandas, a série em si tem 45 minutos. Tanto que na Netflix você pode reparar, as séries têm 50 minutos, 48 minutos, os episódios. Na Prime é a mesma coisa. Ballard tá no Prime e Departamento Q tá na Netflix. É muito normal a gente ver um crime só, essas séries padrão antigo como Cold Case. E a gente não faz o menor sentido. Os caras investigar, mas o episódio representa 4, 5 dias, uma semana de trabalho policial. Gente, não tem sentido isso. Não faz sentido, porque a pessoa investigar tudo em 4, 5 dias e sem mostrar quase nada, sabe? Sem avaliação quase nenhuma. Que eu lembro de uma que eu acompanhei, essa eu vi muitos episódios, é uma série que eu vi. Criminal Minds, que é extremamente esquerdista. É uma das poucas séries que eu acompanhei, eu esqueci de mencioná-la no começo. Cara, era muito forçado. Era muito forçado, é pior que revistinha do Scooby-Doo. Não sei se vocês sabem, tem várias tentativas, a maioria frustrada, de fazer uma revistinha em quadrinhos do Scooby-Doo ao longo da história. A editora Abril fez algumas, Panini acho que chegou a fazer, também não tenho certeza não. E tem uma editora aí que eu vi na Amazon que tá publicando historinhas do Scooby-Doo. Não dá certo, por quê? Eles pegam uma revistinha de 30 folhas e quer botar 3 histórias do Scooby-Doo de 10 páginas, cada uma, né? Tem cabimento um mistério ser resolvido em 10 páginas? Você acha que vai fazer sentido isso? É muito paia. Tinha que ser uma revista de mais de 30 páginas e desbobear, durar 2 revistas a solução do mistério. Para ficar mais interessante. Então, esse prolongamento do mistério ao longo de vários episódios, eu acho muito mais interessante. Para série ter mais robustez, ter mais consistência a investigação. Para parecer verdadeiramente uma investigação. Não ficar aquela coisa assim, o Deus Ex Machina, como eles falam, né? E assim, legal de Ballard, que é uma série esquerdista, que tem muito mais esquerdagem, né? A série é na Califórnia, atores americanos, não é baseada em livro, pelo que eu percebi, né? É roteirizada por americanos wokes da Califórnia. E o tempo todo tem essa mulher querendo o pai dela de volta. Ou seja, ela é uma mulher empoderada que descarta homens, mas o homem é essencial para a vida dela, né? O homem macho tóxico
heterossexual é essencial na vida dela, né? Porque, pô, o tempo todo ela fica projetando a ausência do pai dela nos outros, né? Então é sinal que o pai faz falta, né, minha filha? Mas ela não precisa. É esse cara, pro resto, esse gente boa aí, o fortinho, pro resto se cansa. Fala, olha, eu quero coisa séria com você. Aí esse negócio casual não tá dando certo pra mim. Aí ele mete o pé, eles terminam o relacionamento. E ela fica sobrando. Eu até tenho que confirmar depois se aquele ator é mais novo que ela. Acredito que é mais novo que a atriz. E deve ser mais novo que a mulher na série também. Que isso virou uma coisa endêmica, né? O cara mais novo como é mais velho. Eu achava que isso era só coisa de anime. Que anime é assim, né? O cara tá com 18 anos, a mulher que ele se apaixona tem 35. É, brincadeiras. Mas sempre, repara pra você ver, sempre é a senpai. O cara sempre é apaixonado por uma senpai dele. O cara tem 20, a mulher tem 24. O cara tem 23, a mulher tem 27 já, 26. Né? Muitos casais de anime são assim. E o Zaki Chan é o contrário, né? Ela é o Nagatoro também. Mas assim, geralmente os caras sempre tem uma história de alguém que tá apaixonado por uma mulher que é mais velha que ele. O Ishigami com a Tsubasa no Kaguya-sama. Então eu vou confirmar que está virando uma coisa endêmica, que merece ser pesquisada por algum sociólogo, antropólogo, filósofo ou qualquer coisa do tipo. Tá aí, elite intelectual olavista, investigue isso. Vocês são tão apaixonados por casar os outros? Investigue esse fenômeno. Bom, gente, tá aí minha análise dessas duas séries. Recomendo ver, tá? Vai ser divertido, pelo menos foi divertido pra mim, né? Talvez seja pra vocês. Fiquem com Deus, até a próxima.